Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal e vamos nessa aula falar sobre o MMC e o MDC. Então, vem comigo junto aqui para a tela para a gente aprender esse assunto que é muito importante para provas de concursos públicos e para o Enem. Vem comigo. Então, nós vamos falar sobre o MMC e o MDC. É um assunto bastante importante e que cai em muitas questões. Mas antes de nós adentrarmos ao MMC e o MDC, nós temos que ter alguns conceitos preliminares a fim de que possamos entender como é que funciona o MMC e o MDC. E além disso, ter uma facilidade ao responder as questões. Primeiro nós vamos falar sobre os múltiplos. Múltiplos de um número. Então, o múltiplo de um número ele ocorre quando este número é multiplicado por qualquer número inteiro. O múltiplo de um número ele se dá quando este é multiplicado por qualquer número inteiro. Por exemplo, os múltiplos de 3. Você multiplica 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Então, todos esses aí são múltiplos de 3. Então, para você gerar o múltiplo, de um número, você pega esse número, multiplica por 0, multiplica por 1, multiplica por 2, multiplica por 3 e assim por diante. Então, todos esses números que você está multiplicando, por exemplo, 3 vezes 3 dá 9. 9 é múltiplo de 3. 3 vezes 10 dá 30. 30 é múltiplo de 3. Então, nós temos uma nota 1 aqui. Um número possui infinitos múltiplos. Ora, você pode multiplicar o número por uma quantidade infinita de números. Então, os múltiplos são infinitos. O múltiplo de um número é o resultado da multiplicação deste pelos números inteiros. Como eu já havia falado, para que eu descubra o múltiplo de um número, eu pego esse número, por exemplo, o múltiplo de 3. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 3, 9 e assim sucessivamente. E assim para qualquer outro número que você queira encontrar um múltiplo. Múltiplo de 4, 4 vezes 0, 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8 e assim sucessivamente. Todo múltiplo de um número é divisível, olha, todo múltiplo de um número é divisível por este número. Como, por exemplo, o múltiplo de 3. 12. 12 é múltiplo de 3? Então 12, eu consigo dividir 12 por 3. Por exemplo, 16. 16 é múltiplo de 4? Porque se eu colocar 4 vezes 4 vai dar 16. Então, se 16 é múltiplo de 4, eu consigo dividir 16 por 4. Então, se um número tem um determinado múltiplo, aquele múltiplo dele é divisível pelo número. Por exemplo, 12 dividido por 3 é igual a 4. Então, 12 é múltiplo de 3. Então, se é múltiplo de 3, ele é também divisível por 3. E o que é o divisível? Divisível é aquele número que pode ser dividido sem deixar resto. Então, o número divisível é um número que eu posso dividir ele por outro número sem deixar resto. Então, 12 é divisível por 3. Por quê? Porque eu dividindo 12 dividido por 3 dará 4 e não deixando o resto. É uma divisão exata. Agora vamos aqui aos divisores. O que é o divisor? Divisor é o que divide. Divisor é o que divide. O divisor é o número que divide o outro número inteiro sem deixar resto da divisão. Divisor é o número que divide outro número inteiro sem deixar resto da divisão. Por exemplo, os divisores de 10. Então, os divisores de 10, ou seja, os divisores é o que divide. Qual é o divisor de 10? 1 divide 10? Sim, 1 divide 10. Então, 1 é divisor de 10. 2 eu consigo dividir, 10 dividido por 2? Consigo. Então, 2 é o divisor. Ou seja, divisor é aquele que divide. Então, se eu consigo dividir o número por este, então este é um divisor. E nesse caso aqui, por exemplo, os divisores de 10. Eu tenho 1, por que 1? Porque eu consigo dividir 10 por 1, que dá 10.
2 é divisor de 10? Também é divisor de 10. Por quê? Porque eu consigo pegar o 10 dividido por 2 e dar um número exato, que dá 5. 5 é divisor de 10? Também é divisor de 10. Por quê? Porque o 5 divide o 10, ou seja, 10 dividido por 5 dá 2, dá uma conta exata. 10 é divisor de 10? 10 é divisor de 10 com certeza, porque eu consigo dividir 10 dividido por 10, que o resultado é 1, sem deixar resto. O número de divisores de um número. Então, há determinadas questões que elas questionam, elas perguntam a quantidade de divisores de um número. Então, nós iremos trazer essa quantidade de divisores. Como nós devemos saber? Ora, se o número é pequeno, você pode contar, por exemplo, divisores de 10. Conta 1, 2, 3, 4. 4 divisores. Mas se for o divisor de 100, de 300, de 1000, seria impossível praticamente você contar na mão, na força. Então, normalmente as bancas costumam perguntar quantos divisores possui um número. O número possui. Então, um número muito grande realmente se torna inviável de fazer esse número na mão. Então, nós temos alguma técnica aqui pela qual nós iremos descobrir esse número. Então, por exemplo, quantos divisores possui o número 30? Quantos divisores possui o número 30? Então, primeiramente, nós vamos fazer a fatoração desse número, o número 30. E o que é fatorar? Fatorar é tornar aquele número fatores de números primos. Ou seja, eu vou pegar todos os números, dividir pelos números primos. E essa divisão pelos números primos irá dar alguns fatores primos com alguns expoentes. Então, para que eu saiba a quantidade de divisores desse número, eu pego esses expoentes, somo mais um. E depois faço a multiplicação. Por exemplo, o de 30. Temos 30. 30. Então, 30 dividido por 2, pode ser dividido por 2? Pode. Então, eu vou primeiro o número primo, 2. 30 dividido por 2 dá quanto? Dá 15, porque 15 vezes 2 dá 30. 15 pode ser dividido por 2? Não, 15 não pode ser dividido por 2. Porque 15 é um número ímpar. Nós sabemos, e nós vamos ver mais adiante, alguns critérios de divisibilidade também que nos ajudarão a resolver diversas questões. Então, 15 pode ser dividido por 3. Então, 3, nós iremos colocar 3. 15 dividido por 3 dá 5. 5 pode ser dividido por 3? Não, pode não. Então, nós iremos procurar um número pela qual o 5 possa ser dividido. E nesse caso é o número 5. 5 dividido por 1. 5 dividido por 5 é 1. E nós terminamos. Nesse caso vai ficar 2 vezes 3 vezes 5. Então, se eu quero saber a quantidade de divisores desse número, eu pego os expoentes. 2 é 2 elevado a 1. 3 é 3 elevado a 1. E 5 é 5 elevado a 1. Então, eu tenho aqui 2 a 1 vezes 3 a 1 vezes 5 a 1. Somo mais um a esses expoentes, que fica 2 a 1 mais 1 vezes 3 a 1 mais 1 vezes 5 a 1 mais 1. Nesse caso aqui vai ficar, já temos aqui, ó, 30. Vai ficar 2 a segunda, 3 a segunda e 5 a segunda. Basta multiplicar os expoentes, que nesse caso vai ser 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, o número 30 tem 8 divisores. Portanto, o número 30 possui 8 divisores. Agora vamos aqui a um assunto importante, que é chamado os critérios de divisibilidade. Para você poder fazer muitas vezes a fatoração, você tem que saber os critérios de divisibilidade para que fique mais fácil a resolução das questões e fique mais fácil você fazer algumas divisões.
você saber se o número é dividido por 2, ou por 3, ou por 5, ou por 10. Então, esses critérios vão facilitar a vida na hora de fazer algumas resoluções, de saber se aquele número é divisível por 3 ou por 5 e assim por diante. Então, são critérios que possibilitam de forma rápida saber se um determinado número é divisível por outro. Ou seja, se eu consigo dividir aquele número por um outro. Então, eles facilitam muito a nossa vida. Então, vamos aos critérios. Então, número divisível por 2. Quando é que eu sei que o 2 ele divide algum número? Que algum número eu posso dividir ele por 2. Quando o número for par. Então, um número par sempre vai ser divisível por 2. Então, todo número par é divisível por 2. 6 é dividido por 2? Por quê? Porque são pares. Então, os números pares, eles são todos, podem ser divididos por 2. Divisão por 3. Um número é divisível por 3 quando a soma dos algarismos é divisível por 3. Então, a soma dos algarismos absolutos desse número, eles serão divisíveis por 3. Por exemplo, temos 15. 15 é um número que eu consigo dividir por 3? Por quê? Porque se eu somar os algarismos do 15, eu tenho o 1 e o 5. 1 mais 5 é 6. E 6 eu consigo dividir por 3. Então, 6 é divisível por 3. Então, nesse caso, 15 é divisível por 3 também. Divisibilidade por 4. Um número é divisível por 4 quando termina em 2 zeros. Então, os dois últimos números são zeros. Ou quando os dois últimos algarismos é divisível por 4. Então, terminou em 0, 0. O número terminou em 0, 0. Ou terminou em um número que seja divisível por 4. Por exemplo, os números terminaram em 16. Ou terminaram em 0,4. Ou terminaram em 0,8. Ou terminaram em 64. Então, todos esses serão divisíveis por 4. Então, o número que termina por 0, 0, divisível por 4. O número que termina por 16 é divisível por 4. Por quê? Porque 16 é divisível por 4. O número que termina em 64 também é divisível por 4. Por quê? Porque, por exemplo, o 264 é divisível por 4? Porque termina com dois números, os dois últimos algarismos são divisíveis por 4. Divisibilidade por 5. Um número é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou 5. Então, o número ele é divisível. Eu consigo dividir ele por 5 se ele terminar em 0 ou em 5. Terminou em 0 o número, eu tenho certeza que aquele número eu posso dividir por 5. Terminou em 5 aquele número, eu tenho certeza que eu posso dividir aquele número por 5. Quando é que o número eu posso dividir por 6? O número é divisível por 6 quando for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, o número é divisível por 6 quando ele é por 3 e por 2 ao mesmo tempo. Ou seja, quando ele for par e divisível por 3. Então, nesse caso, 168 é divisível por 6? Sim, porque primeiro ele é par. E a soma dos algarismos dele dá um múltiplo. Eu também consigo dividir por 3. Por exemplo, eu tenho aqui 8. 8 mais 1, 9. 9 e 6, 15. 15 é divisível por 3? Sim, 15 é divisível por 3. Então, nesse caso, o 168 é divisível também por 6. Uma, porque é par. Outra, porque a soma dos seus algarismos dá também um múltiplo de 3. Então, nesse caso, ele é divisível por 6. Eu consigo dividir esse número 168 por 6. Por 8. Um número é divisível por 8 quando terminar em 3 algarismos. Os 3 últimos algarismos é 0. Ou quando os 3 últimos algarismos é um número divisível por 8. Então, por exemplo, 1000 é divisível por 8? Tenho certeza que sim, porque termina em 3 zeros. 2120 é divisível por 8? Sim, por quê? Porque os 3 últimos números eu também consigo dividir por 8. Divisão por 9. Então, o número é divisível por 9 quando a soma dos algarismos dele também é divisível por 9. Nesse caso, 81. 81
é divisível por 9? Sim, é divisível por 9. Por quê? Porque eu somo 8 mais 1 dá 9. E 9 é divisível por 9. Então, o 81 também será. E o 10, o número é divisível por 10 quando terminar em 0. Então, terminou em 0, eu divido por 10. Então, o número que termina em 0, eu consigo dividir ele por 10. Vamos ver aqui como é que cai em prova. Então, caiu na Unifap. Qual das alternativas é uma alternativa falsa? O que é uma alternativa falsa? Então, ele quer uma alternativa falsa. Letra A. A letra A. 1.320 é múltiplo de 5? Nós vimos que, para que seja múltiplo de 5, ou seja, um número que eu consiga dividir por 5, ele tem que terminar em 0 ou 5. Nesse caso aqui, terminou em 0. Então, eu tenho certeza que esse aqui é um múltiplo desse aqui. Ou seja, eu consigo dividir esse número aqui por 5. Então, se eu consigo, ele quer uma alternativa falsa e essa letra aqui é verdadeira. Então, ela não é a nossa questão. Está fora. A letra B. Esse número aqui todo é múltiplo de 6. Será que é múltiplo de 6? Quando é que é um múltiplo de 6? Quando é que esse número eu consigo dividir um número por 6? Quando ele for par, ou seja, é divisível por 2, e quando também for divisível por 3. Então, for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Eu sei que ela é par, está aqui. Mas é divisível por 3? Então, para a gente saber, vamos somar os algarismos de cada um. Então, eu tenho aqui 1 mais 3, 4. Mais 1, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 3, 10. Mais 2, 12. 12 é divisível por 3? Sim, 12 é divisível por 3. Nesse caso, esse número aqui da letra B é múltiplo de 6. Então, também não é nossa questão. Ele está pedindo a questão errada. Esse número aqui é múltiplo de 11? Não sabemos. Teremos que fazer a conta. Mas nós iremos pular essa e prosseguir nas questões e ver se tem alguma outra que possa ser mais simples de resolver que seja falsa. Letra D. O número 0 é múltiplo de todos os números? Correto. O número 0 é múltiplo. Qualquer número que eu multiplique por 0 vai dar 0. Então, o 0 vai ser múltiplo de qualquer número natural. Por exemplo, se eu tenho 10 vezes 0 é igual a 0. Então, o 0 é múltiplo de todos os números naturais. Então, vamos cortar mais esse aqui. A letra E. Esse número aqui é múltiplo de 3? É simples de saber, não é? Então, para que seja múltiplo de 3, o que nós temos que fazer? Nós temos que somar os algarismos. E se a soma, o resultado dessa soma também for um múltiplo, eu consiga dividir por 3, ele é múltiplo de 3. Então, vamos lá. 1 mais 3, 4. 4 mais 1, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 3, 10. 10. 10 não é divisível por 3. Eu não consigo dividir 10 por 3 sem deixar resto. Então, nesse caso, ele não é múltiplo de 3. Então, essa aqui é a nossa resposta. Números primos. O que são números primos? São números naturais que possuem apenas dois divisores diferentes. O 1 e o próprio número. Então, o que é o número primo? São números naturais que possuem apenas dois divisores. O 1 e ele mesmo. Então, ou seja, dois divisores diferentes. O 1 e ele mesmo. É por essa causa que o 1 não é um número primo. Então, tem que ser dois divisores diferentes. Por quê? Porque se não fosse, o 1 seria primo, mas o número 1 não é um número primo. Apesar de ele ser divisível por 1 e por eles mesmos, mas são divisores iguais. Aqui, os divisores, para que seja número primo, tem que ser divisores diferentes. Que são o 1 e o próprio número.
Por exemplo, o divisor de 11 é o 1 e o 11. O 1 eu consigo dividir 11 por 1 e consigo dividir 11 por 11. Tem apenas o que? 2 divisores. Então 11 é um número primo. O número 2 é um número primo? Sim, por quê? Porque eu consigo, só tenho duas possibilidades de divisão para ele. Eu posso dividir ele por 1 e posso dividir ele por 2. 2 dividido por 1 é 2. 2 dividido por 2 é 1. Eu não posso dividir o número 2 por qualquer outro número sem deixar resto. Então, a divisão é exata. Só consegue ser feita por 1 e por 2. Então, é um número primo também. O 2, olha aqui a nota. O 2 é o único número primo que é par. Então, o 2 é o único número primo que é par. Agora vamos ao que é fatoração. O que é fatoração? Fatorar é o que? Decompor um número natural em fatores primos. Então, o que é uma fatoração? É você pegar um número e formar ele em produtos, ou seja, em multiplicações de fatores primos. Ou seja, do 2, do 3, do 5, do 7. Então, vamos a um exemplo. 18. Vamos dividir em fatores primos. 18. Pode ser dividido por 2? Pode, porque 18 é par. 18 dividido por 2 dá 9. O 9 pode ser dividido por 2? Não. Mas pode ser dividido por 3. Então, o 9 por 3 dá 3. O 3 pode ser dividido por 3 também, que dá 1. Então, nesse caso, eu dividi. Tenho fator 2 vezes fator 3 elevado ao quadrado. O fator 3 aqui, ó, dá 3 e 3. Então, é 3 elevado ao quadrado. Então, essa aqui é a fatoração. Eu consegui decompor o número 18 em dois fatores primos. O 2 e o 3. O 2 elevado a 1 e o 3 elevado a 2. MMC e o MDC. O MMC significa mínimo múltiplo comum. E o MDC significa máximo divisor comum. Então, vamos encontrar aqui o MMC entre 3 e 5. O que é MMC? Mínimo múltiplo, ou seja, é o menor múltiplo entre dois números, dois ou mais números. Então, o MMC é o menor múltiplo entre dois ou mais números. Por exemplo, vamos tirar o múltiplo de 3 e o múltiplo de 5. E nós vamos saber qual dentre deles tem o menor múltiplo comum entre eles. Então, vamos ver, o múltiplo de 3 é 3, é 6, é 9, é 12, é 15, é 18. Então, são os múltiplos de 3. Os múltiplos de 5 é 5, é 10, é 15, é 20 e assim por diante. Agora, o MMC, o mínimo múltiplo comum. Então, é um número que é comum aos dois múltiplos de cada um, que seja o menor possível. Nesse caso aqui é 15. 15. Nós temos 15 como múltiplo de 3, nós temos 15 como múltiplo de 5. E é o menor múltiplo que a gente tem, não tem outro menor do que eles, que seja comum aos dois. Então, nesse caso, o mínimo múltiplo comum é 15, entre 3 e 5. Então, o menor múltiplo comum de 3 e 5 é 15. Agora, o MDC, que é o máximo divisor comum. Então, é o máximo divisor comum. É o maior divisor comum entre os dois números que eu posso encontrar. De 10 e 15. Vamos ver, de 10 e 15. Então, vamos ver os divisores. Divisor. Então, quais são os divisores de 10? 1 é divisor de 10? É. 2 porque 10 é dividido por 2 é 5. 5 é divisor de 10? É. 10 é divisor de 10? É, porque 10 dividido por 10 dá 1. E o divisor de 15? 1 é divisor? É divisor de 15, sim. 15 dividido por 1 dá certo. 3 é divisor de 15? Sim, porque 15 dividido por 3 dá 5. 5 é divisor de 15? Sim, porque 15 dividido por 5 dá 3. E 15 é divisor
de 15? Pois 15 é divisor de 15? Sim, porque 15 divide por 15 dá 1. Agora eu vou procurar o maior divisor comum entre os dois. Nesse caso é 5 também, ó. É o maior divisor que encontro, comum aos dois. Então, esse é o MMC, mínimo múltiplo comum. Esse é o MDC, o máximo ou maior divisor comum. Agora vamos a regra prática. A regra prática para descobrir o MMC e o MDC. Então, aqui um exemplo. Quero tirar o MMC de 3 e 5. Então, nós vamos fatorar. Então, nós temos 3, temos 5. De 3 e 5. Então, 3, eu não posso pôr 2, então o mínimo aqui é 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então, como o 5 eu não posso dividir por 3, porque não dá uma conta exata, então eu vou repetir, jogo ele para baixo. Ó. Eu repito ele embaixo. Aí fica 1 e 5. Então, aqui só dá de dividir 5. Por 5 dividido por 5 dá 1. Dá 1 aqui, dá 1 aqui. Pronto. Então, o MMC de 3 e 5 é 3 vezes 5 é igual a 15. Então, o MMC deu entre 3 e 5, entre 3 e 5 é igual a 15. Agora, o MDC. Vamos descobrir o MDC de 10, 10 e 15. Então, vamos fazer o mesmo processo da fatoração. 10, 15. Então, pode por 2. 10 dividido por 2 dá 5. E 15 dividido por 2 pode? Não, 15 não pode. Então, é o quê? Repito. Agora, por 5 pode por 5? Por 5 pode os dois. Posso dividir por 3 agora? O 15 eu posso dividir por 3. Ó, 3. 5 por 3 eu posso? Não posso. Não é divisível, então repito. O 15 dividido por 3 eu posso dividir? Posso dividir, que dá 5. Então, repara que, por exemplo, o 2 eu só consigo dividir pelo 10, mas não consigo dividir por 15. O 3 eu só consegui dividir por 15, mas não consegui dividir por 5. Agora o 5, aqui no 5, ó, eu posso dividir por 5, que dá 1 aqui, que dá 1 aqui. Perceba, então eu consegui dividir o 5 e eu trouxe 5 por 5. Então eu consegui dividir esse e esse ao mesmo tempo pelo número 5. Então nesse caso, esse caso aqui, esse 5 aqui, ele conseguiu dividir os dois. Então, eu vou colocar nele aqui. Esse 5 aqui é um fator que conseguiu dividir os dois. Se ele foi o único fator que eu encontrei que conseguiu dividir os dois, é porque ele, e eu não consigo mais desenvolver a fatoração, é porque ele é o MDC. Então, é o maior que eu consegui. Então, nesse caso, o 5 é o MDC, entre 10 e 15 é o 5. Porque, vou repetir novamente, fatoramos o 10 e o 15. 10 conseguiu dividir por 2? Conseguiu, mas 15 não. Aí ficou aqui 5, aí repetiu 15 para baixo. 15 pode ser dividido por 3? 15 pode, mas o 5 não pode ser dividido por 3. Então, o 5 eu repito desse para baixo. O 5 eu repito embaixo. Então, perceba que aqui o 2 não conseguiu dividir esses dois ao mesmo tempo. Veja que esse 3 também não conseguiu dividir os dois ao mesmo tempo. Mas nesse caso aqui, ó, do 5, e 5 dividido por
15 dividido por 3 dá 5. Então aqui deu 5. 5 dividido por 5 dá 1. 5 dividido por 5 dá 1. Então esse aqui eu consegui dividir pelos dois ao mesmo tempo. Então nesse caso aqui, esse 5 aqui é o máximo divisor comum. Se encontrasse mais alguns outros que conseguisse dividir os dois ao mesmo tempo, eu pegaria o 5 e multiplicaria por ele. Então essa é a forma prática de se encontrar o MDC. Agora, como extrair o MMC e o MDC em forma de potência? Como extrair o MMC e o MDC em forma de potência? Muito simples. Como é o MMC? O MMC eu vou pegar, multiplicar, pego as potências, multiplico os fatores primos comuns e não comuns com os maiores expoentes. MMC, fatores primos comuns e não comuns com os maiores expoentes. MDC, eu multiplico fatores primos comuns com os menores expoentes. Então, o MMC, comuns e não comuns, maiores expoentes. MDC, apenas comuns e menores expoentes. Vamos aqui descobrir o MMC, o MDC entre A, B, C, sendo o A esse aqui, o B esse aqui e o C esse aqui. Então vamos lá. Quais são os fatores comuns? 2 é um fator comum? É. Está aqui. Temos aqui esses dois. Então eu quero saber o fator comum com os maiores expoentes. Então qual são o fator comum com os maiores expoentes? Então isso aqui, 2, isso aqui, desse aqui. Então é o 2 a segunda. Está aqui. O 3 é comum? É. 3 está aqui. Com os maiores expoentes, aqui é 3 a 2, 3 a 1, 3 a 2. Então é 3 a 2. Então esses aqui são os fatores comuns com maiores expoentes. Agora, fatores comuns com menores expoentes. Então, qual é o fator comum? Esse aqui é comum, é comum, é comum. E o menor é 2. O 3 acontece a mesma coisa, que o menor expoente é 1. Então, os fatores comuns com menores expoentes é o 2 e o 3. E os fatores não comuns? Aqui só o 7. Só tem aqui. Não tem aqui o 7 e o 5. O 5 só tem aqui. O 7 só tem aqui. Então, são fatores que não são comuns, 5 e 7. Então, qual é o MMC? O MMC é os fatores comuns e não comuns com maiores expoentes. Então, eu tenho aqui, ó, os comuns com maiores expoentes, está aqui. Os não comuns estão aqui. Então, dá 1260. E o MDC? O MDC, por outro lado, são apenas fatores comuns com menores expoentes. Quais são os fatores comuns? Fatores comuns com menores expoentes? 2 e 3. Está aqui, 2 e 3. Que é 6. Então, números em forma de potência. MMC, multiplicação dos fatores primos comuns e não comuns, maiores expoentes. MDC, multiplicação dos fatores primos comuns de menores expoentes. Agora, situações em que devemos utilizar o MMC e o MDC. Agora, de nada adianta você descobrir, saber, calcular regra prática do MMC, MMC com potência, fatores primos, divisibilidade, se você não souber em que situações eu utilizo o MMC e em que situações eu utilizo o MDC. Você poderá até saber como fazer eles, mas não saberá qual utilizar, ou o MDC ou o MMC. Então vamos lá, que você vai saber agora. Então, em situações que envolvam repetições cíclicas. A questão falou de repetições, você utiliza o MMC. Falou repetições, utiliza o MMC. Agora, falou em maior quantidade, falou em maior tamanho ou menor quantidade, utiliza o MDC. Falou em maior número, falou em maior tamanho ou menor quantidade, utiliza o MDC.
Ok, para o momento somente esta aula. E na próxima aula nós iremos adentrar a alguns exercícios. Então, se você gosta desse conteúdo, inscreva-se no canal, acione o sininho de notificações e compartilhe. Valeu e até a próxima!